A história completa já terminou. Aproveitem enquanto podem, queridos leitores. Preparem a pipoca, o refrigerante e o banquinho. O texto principal começa agora. Para ganhar o prêmio de melhor controle de eficiência de pessoal, o RH da empresa iniciou uma onda de demissões. E então, a funcionária antiga que foi a melhor vendedora por 7 anos consecutivos, fui demitida. Mas poucos dias depois, o chefe sem vergonha que decidiu me demitir, começou a me enviar mensagens frenéticas, dizendo que eu precisava cumprir as metas de vendas antes de ir embora. Ora, fui demitida. Por que eu me importaria com suas metas? Além disso, quando você me demitiu, não disse que eu, a melhor vendedora, era inútil? A questão da demissão foi oficialmente colocada na mesa. Na reunião de executivos de segunda-feira, às 11 horas da manhã, todos receberam por e-mail um comunicado do departamento administrativo sobre o fortalecimento da redução de custos e aumento da eficiência. Primeiro passo para reduzir custos: remover todas as lixeiras ao lado dos banheiros da área de trabalho. Cancelar as garrafas de água essenciais nas salas de reunião, reduzir a qualidade do café na copa e fechar o café da manhã do refeitório. Primeiro passo para aumentar a eficiência: horas extras voluntárias. O pessoal da administração foi rápido, até trocou o relógio de ponto de impressão digital para reconhecimento facial. Toda a área de trabalho estava tomada pelo pânico iminente das demissões, e a atmosfera de baixa pressão constante era sufocante. No almoço do refeitório, Zhang Jing, da minha equipe, remexia o frango com batata quase sem vestígios de carne, reclamando sem parar: Irmã Junho, você acha que a empresa está prestes a fechar? Hoje, passando pela administração, ouvi eles dizendo que vão vender as lixeiras recolhidas. Que saco! Quanto vale uma lixeira? E agora ainda tem essa história de demissão. Irmã Junho, que inveja de você. 7 anos de trabalho, 7 anos como melhor vendedora, e ainda foi promovida a gerente no primeiro semestre. Com certeza você não será demitida de jeito nenhum. Eu sorri, sem responder. Este ano a empresa está com dificuldades, e a notícia das demissões já circulava no grupo interno há mais de um mês. Muitos já não pensavam mais no trabalho, e sim em puxar o saco dos chefes de departamento, com medo de entrar na lista de demissão. Mas, como a Zhang Jing disse, eu não me preocupava nem um pouco com a demissão. Entrei há 7 anos e me mantive como a melhor vendedora, de membro da equipe a líder, supervisora, e agora gerente. Sempre lutei com base na minha capacidade. Quanto pior a economia, mais importante a habilidade de vendas no mercado. Mas nunca imaginei que, à 1h30 da tarde, receberia o primeiro aviso de reunião de toda a empresa. Na sala de reunião só havia 2 pessoas sentadas: Gu Fei, diretora do departamento de vendas, e Shen Dong, diretor de RH e administração. Quando me viram entrar, Gu Fei me olhou de forma significativa: Junjun, sente-se. Não fique nervosa, é só uma conversa informal. Enquanto falava, Gu Fei empurrou um copo de papel para mim, com chá e folhas ainda boiando sem se dissolver. Olhei para Gu Fei, que tentava parecer experiente, esperando que ela continuasse. Gu Fei chegou no início deste ano, como diretora de vendas, vindo de fora. Muitos a elogiavam como jovem e talentosa, por ter mestrado em 2 universidades 985. Em toda a empresa, sua formação era das melhores. No dia a dia, Gu Fei sempre se mostrava arrogante e usava palavras cheias de rodeios. Junjun, sua taxa de cumprimento de metas este ano está muito alta. Achamos que talentos como você merecem um palco maior. Ficar na nossa empresa é um desperdício. Você também já deveria buscar oportunidades externas. Enquanto falava, Gu Fei empurrou para mim o pedido de demissão já impresso, esperando apenas minha assinatura. Claro, embora este mês só tenha passado 2 dias. Já falei com o diretor Shen, e ainda vamos te pagar o salário integral. Vamos nos separar em bons termos. Assine e vá fazer o processo de desligamento. Gu Fei concluiu, até fingindo um ar de pesar e relutância. Ao ouvir Gu Fei mencioná-lo, Shen Dong concordou na hora, dando a devida face a Gu Fei. Shen Dong, iniciador desta demissão, com o objetivo de concorrer ao prêmio de melhor controle de eficiência de pessoal do grupo este ano. Eu lancei um olhar para as palavras incompatibilidade de capacidade, incapacidade de assumir o cargo em letras grandes no pedido de demissão, e empurrei de volta para Gu Fei. Diretora Gu, você continua sendo a mesma de sempre, eloquente, até demissão você consegue embelezar.
A última vez que você disse, vamos nos separar em bons termos foi há 3 anos. Não. Desde que recebi o aviso de reunião. Já estava reprimindo a raiva de querer confrontar Gu Fei. Mas ao entrar na sala, de 1h30 às 3, Gu Fei passou 1h30 praticamente me elogiando até o céu. Para depois me dizer que, por eu ser talentosa, deveria pedir demissão. E no final, o motivo do meu pedido de demissão era incompatibilidade de capacidade, incapacidade de assumir o cargo. Se não fosse a interferência de Gu Fei, eu realmente não conseguiria acreditar que a empresa onde trabalhei por 7 anos pudesse fazer algo tão ingrato e absurdo. Afinal, na avaliação de desempenho do meio do ano, a empresa não só me promoveu a gerente de vendas, como também me iludiu com a promessa de ser subdiretora. A mensagem implícita dos líderes era clara. Gu Fei não era insubstituível, desde que eu fosse boa o suficiente. Na época, não levei isso a sério. Afinal, as promessas dos capitalistas são como um banquete ilusório, sempre de olho no prato dos outros. Várias vezes vieram me testar, me dar indiretas, dizendo para não pular etapas na comunicação. Depois, nas reuniões, Gu Fei passou a me vigiar de perto, mandando redistribuir meus recursos. Dizia que era muito trabalho para mim administrar tantos clientes sozinha, e até me deu um sermão paternalista. Para ser líder, o primeiro passo é aprender a delegar. Que bela redistribuição de recursos! Que belo saber delegar! Gu Fei achava que, com os recursos repassados para os subordinados, eu, como gerente, me tornaria dispensável. Demitir a mim era mais vantajoso do que demitir novatos. E se conseguisse que eu pedisse demissão por vontade própria, seria ainda melhor. Assim, a empresa não precisaria pagar nenhuma indenização, e ele não seria mais ameaçado pela tal substituibilidade que os líderes mencionavam. Mas como seria possível? Ao ouvir minhas palavras, Shendong olhou surpreso de mim para Gu Fei, como se tentasse desvendar algo. E Gu Fei, ao me ouvir mencionar o que aconteceu há 3 anos, mudou de expressão na hora. Seu tom não era mais tão amigável como antes, tornou-se áspero e mordaz. Xi Junho, aconselho você a pensar bem antes de falar. Considerando que somos velhos conhecidos, posso te dizer claramente. A empresa tomou essa decisão após uma análise cuidadosa. E eu, nas reuniões, sempre repeti. Quem não evoluir, é eliminado. Nos últimos anos, seu desempenho até foi bom, mas isso se deve a alguns grandes clientes que te sustentaram. Isso, você tem que admitir. 7 anos. O que você criou para a empresa que ninguém mais poderia criar? Valor. Ouvir a palavra valor saindo da boca de Gu Fei me causou um enorme desconforto. O que aconteceu há 3 anos ainda é uma espinha na garganta. Não quis mais fingir cortesia com Gu Fei e perguntei diretamente. Me demitir. O vice-diretor Li sabe disso. Gu Fei soltou uma risada de escárnio. O vice-diretor Li foi transferido hoje para outra região. Já não precisa mais saber. Eu balancei a cabeça. Entendo. O vice-diretor Li da empresa foi o líder que me viu crescer, e também meu mentor de integração. Ao me ver com aquela expressão de quem acabará de saber, Gu Fei bateu rapidamente os dedos na mesa. Já que chegamos a este ponto, chega de enrolação. Vamos nos separar em bons termos. Assina logo. Desta vez, junto com o documento, veio também um acordo de indenização. Pela lei, rescisão unilateral dá direito a 2 meses mais 1 de salário. Rescisão por acordo dá direito a 1 mês mais 1. No meu acordo de indenização, como Gu Fei e Shendong disseram, era apenas 1. E ainda por cima o salário base de 1 mês. Olhando para aquele acordo, eu ri de raiva. Primeiro, não vou usar este pedido de demissão, e também não reconheço o motivo no atestado de rescisão correspondente. Segundo, o regulamento deve me indenizar com 2 meses mais 1, 1 mês mais 1 é o mínimo. Terceiro, o bônus do 4º trimestre, 300 mil, não pode faltar 1 centavo. Ao terminar, joguei os documentos no centro da mesa e saí da sala de reuniões a passos largos. Atrás de mim, ouvi o som de Gu Fei batendo os documentos com raiva e a voz de Shendong. Diretora Gu, a senhora Xi Junho e você tiveram desavenças no passado. Realmente, só a diretora Gu tem essa grandeza. Com gente como Xi Junho, tem que ser na marrã. Pode ficar tranquila, já cancelei todas as permissões dela. Ela agora não consegue nem entrar no próprio escritório. Mais cedo ou mais tarde, Xi Junho vai ter que se curvar a nós, para lidar com gente como Gu Fei e Shendong. O método mais simples e eficaz é chamar a polícia. Quando a polícia chegou, uma multidão do escritório se juntou para ver o que estava acontecendo. Zhang Jing, ao ouvir sobre meu caso,
enxugava as lágrimas enquanto me fazia um polegar para cima. Junho. Tu é foda. Quando Shendong chegou às pressas, a polícia já tinha ouvido de mim. O resumo dos acontecimentos. Os colegas que assistiam murmuraram entre si, a maioria com expressões variadas. Afinal, todos achavam que eu não seria demitida, mas fui demitida. E fui a primeira. A insegurança e a agitação causadas pela demissão só se tornariam mais frequentes. Shendong varreu os curiosos com um olhar frio e disse em tom hostil: "O que estão todos parados aí? Não tem nada para fazer? Já terminaram o trabalho?" Depois que todos foram embora, ele se aproximou dos policiais, ignorando completamente a expressão de impaciência deles. Do momento em que liguei para a polícia até a chegada da viatura, levou apenas 10 minutos. Mas do momento em que a polícia pediu um responsável até a chegada de Shendong, demorou bem mais. Já passou mais de 1 hora. O Sr. Shen é realmente uma pessoa muito ocupada. Normalmente, já é um desperdício usar os recursos da empresa. Agora ainda está ocupando os recursos policiais. Eu me encostei na porta do escritório, de braços cruzados, olhando para ele. O policial não disse muito, foi direto ao ponto. Esta senhora disse que o senhor trancou os pertences pessoais dela no escritório. Agora precisamos que o senhor coopere para abrir, e vamos verificar. Com a polícia ao meu lado, consegui recuperar minhas coisas sem problemas. Shendong e Gu Fei estavam em pé na minha frente, com os olhos fixos em cada item que eu pegava, como se eu fosse roubar alguma coisa. Antes de sair com os policiais, decidi provocar Gu Fei de propósito. Diretora Gu, na verdade, há algo que queria lhe dizer há 3 anos. Em vez de estudar como puxar o saco, seria melhor gastar mais tempo melhorando suas habilidades profissionais. Ah, e mais uma coisa. A proposta de 30 milhões de Xin ainda não foi assinada, sabia? Antes que Gu Fei pudesse reagir, mudei de tom e, apontando o contrato de trabalho na minha mão para Shendong, disse: "O contrato expirou em 2018 e ninguém veio me procurar para renová-lo. O Sr. Shen deve saber. Não assinar o contrato de trabalho é ilegal, não é?" Todos pensaram que eu havia concordado em ser demitida. Mas no dia seguinte, cheguei pontualmente na empresa, porque durante o processo de arbitragem trabalhista, é preciso manter a rotina normal de ida e volta ao trabalho. Como o Jintalk e o WeChat corporativo não funcionavam, não conseguia bater o ponto. Usei câmera com marca d'água e filmagem o dia todo. Resumindo, não dei nenhuma brecha para a empresa. Antes, sonhava com dias em que só precisava bater o ponto no trabalho. Nunca imaginei que teria essa oportunidade na vida. Quando Gu Fei chegou para trabalhar, me viu sentada descaradamente na porta do escritório dela. Ninguém ousava ficar nas mesas fazendo corpo mole. Eu bebia café e conversava com colegas, e, ao ver Gu Fei de relance, aumentei o tom de propósito, sem pressa. Minhas economias já me sustentam deitada há alguns anos. Quando isso acabar, vou viajar para o exterior e me divertir bem. Na verdade, ontem à noite já tinha recebido propostas de várias empresas. Ainda não decidi para qual ir, mas já tenho uma direção. Junho, quem te deixou entrar na empresa? A voz de Gu Fei veio de cima. Me virei e dei de cara com o rosto dela, todo distorcido de raiva. Nem os óculos no nariz conseguiam esconder a frieza em seus olhos. Parece que a diretora Gu não dormiu bem ontem à noite. Está preocupada porque não conseguiu fechar o contrato de Xing? Ah, essas coisas. Como dizer? Você se preocupar não adianta nada. Gu Fei rangia os dentes de raiva. Junho, nesses 3 anos você não mudou nada. Arrogante, convencida. Você realmente acha que o contrato de Xing só você consegue fechar? Pergunte a eles, quem acredita? Enquanto dizia, apontou para o pessoal do departamento de vendas, mas ninguém concordou. Eu dei de ombros, indiferente, com um sorriso de escárnio nos lábios. Xing. Só eu consigo mesmo negociar. Gu Fei bateu a porta e sentou-se no escritório, batendo no teclado com tanta força que parecia um trovão. O celular ficava o tempo todo na tela de ligações. Os escritórios dos diretores da nossa empresa são todos de vidro, com slogans da cultura corporativa na parte inferior. Então, quando Gu Fei levantava a cabeça, ficava cara a cara comigo. Naquele momento, ele me olhava com os olhos arregalados, com uma expressão assustadora. Não quer me ver? Então mande o Shendong negociar comigo. Eu olhei para ele, falando pausadamente, sílaba por sílaba, para garantir que ele lesse meus lábios. Que ridículo! Ser um puxa-saco, isso eu também sei. Quando Shendong veio me procurar, eu estava justamente atualizando meu currículo.
Vendo a tela do meu computador, um brilho de ouro passou pelos olhos de Shendong. Ele me chamou para a sala de reunião pequena e, com um tom amigável, fingiu uma atitude. De quem queria conversar comigo, Xi Junho, você sabe que a empresa está passando por dificuldades agora. Ficar na empresa não traz nenhum benefício para o seu desenvolvimento pessoal. Ouvi o diretor Gu dizer que, há 3 anos vocês já tiveram um desentendimento, e agora a situação está ainda pior. Para ser sincero, mesmo que não te demitam, você não vai conseguir ficar. E, no futuro, quando procurar emprego, você precisa pensar na verificação de antecedentes, não é? Quer que a gente fale mal de você pelas costas, atrapalhando o seu futuro desenvolvimento. Concordei com a cabeça, de forma complacente. Então, Sr. Shen, o senhor está me ameaçando com a verificação de antecedentes agora. Shendong, vendo que eu fui direta, também parou de rodeios. É isso aí, não precisa chegar ao ponto de romper totalmente, não acha? A empresa não demitiu só você. Todos os outros aceitaram. Por que você não consegue? Você também precisa pensar. Se o problema não é você. E de novo, com amargura, o corte de pessoal em outros departamentos. Eu tinha uma ideia geral. O tal corte era a eliminação anual de funcionários com desempenho C. E também os que pediam voluntariamente demissão com indenização, para mudar de carreira. Se eu fosse um pouco mais conspiratória, eu até suspeito que a Gu Fei está propositalmente usando essa demissão para me prejudicar, e se eu soubesse um pouco menos, seria enquadrado pelo Shendong na minha frente. Sr. Shen, com licença, posso lhe fazer uma pergunta? Quantas mães você tem? É assim que se fala com as pessoas? Você está bem? Tentar jogar conversa fiada e joguinhos mentais com um vendedor que tem 7 anos de experiência em vendas. É como uma velhinha entrando debaixo das cobertas, me faz rir. Xi Junho, não abusa da minha boa vontade. Vou ser claro com você, as condições que você está pedindo, nunca vamos aceitar. N+1 é o nosso limite máximo, bônus, nem 1 centavo. Pense bem no que é mais importante para você. Dito isso, ele jogou o aviso de rescisão de contrato de trabalho na minha frente. Saindo da sala de reunião, eu saí logo atrás dele. Liguei para o meu advogado. Os documentos estão prontos. Pode entrar com o processo diretamente. Tudo bem, eu tenho tempo para esperar. Saindo do portão da empresa, um Mercedes-Benz preto estava parado na entrada da empresa. A porta se abriu. E de quem saiu foi Ting Xuan, o novo gerente responsável do grupo Xing. Gu Fei, após receber o aviso do segurança, desceu correndo as escadas e, ao ver Ting Xuan, parou por um instante. Por causa de vários funcionários por perto, ela criou coragem, foi até Ting Xuan, estendeu a mão direita e disse com sinceridade: é o gerente Ting, certo? Muito prazer, muito prazer. Eu planejava ir visitar sua empresa esta tarde. Como posso ter o trabalho de você vir pessoalmente? Eu estava parada não muito longe, observando Gu Fei atentamente. Em quase um ano que Gu Fei estava no cargo, além de ficar bajulando os chefes da empresa todos os dias, quase não se via. Ela se dedicara ao trabalho com clientes. Nas reuniões, vivia enfatizando alinhar granularidade e exigia fechamento do ciclo. Um monte de jargões corporativos. Esta foi a primeira vez que a vi negociando de verdade. E o alvo da negociação era Ting Xuan. É que pessoas importantes são esquecidas. 3 anos sem se ver, já não me reconhece mais. É verdade, a gerente Gu tem visão de alto nível. Alguém como eu, de uma origem modesta, provavelmente não merece a atenção da gerente Gu. Quanto aos negócios, não vamos passar vergonha na sua frente. Dito isso, Ting Xuan virou-se e piscou para mim. Anda, estava esperando por você. Hoje abriu um restaurante novo. Vamos experimentar. O rosto de Gu Fei, ao ouvir as palavras de Ting Xuan, ficou quase instantaneamente roxo como fígado de porco. Ela nunca imaginou que Ting Xuan a desmoralizaria em público. Vendo que Ting Xuan ia sair comigo, Gu Fei de repente esticou o braço na minha frente, um pouco apressada. Gerente Ting, o senhor se enganou. É que eu não esperava que o senhor fosse agora o responsável pelo grupo Xin. Fiquei surpresa por um momento. Fique tranquilo, os produtos da Senju sempre foram os melhores do setor. Estou muito ansiosa pela cooperação com a sua empresa. Ting Xuan ficou levemente confuso, olhando para Gu Fei com um olhar cheio de curiosidade. Aquele olhar, eu conhecia muito bem. Eu pisquei os olhos e ajudei Ting Xuan a esclarecer. Diretora Gu, a senhora está bem? O gerente Ting já disse que não veio falar de negócios. Por que está se intrometendo?
Não entender o que os outros falam é uma doença. Ao saber que Tim Chun era minha melhor amiga, e também a responsável pelo grupo Xin, que tinha herdado o negócio do pai. Na época que me formei na faculdade, Tim Chuan disse que queria me indicar para a empresa da família dela. Naquela época, sempre que me via, a primeira frase era: não deixe a água boa ir para o jardim do vizinho. Mas eu recusei. Quando se é jovem, sempre se quer tentar a sorte sozinho, quer se consiga ou não, é um crescimento. Por isso escolhi o estágio na Senji, empresa onde comecei no terceiro ano da faculdade e onde trabalhei por 7 anos desde que me formei. Quanto à situação com a Gu Fei, é uma longa história. O pessoal da alta direção da Senji é idiota? Todos os pedidos da sua empresa foram fechados por você? E vão te demitir? Se não foi aquela idiota da Gu Fei tramando contra você, pode me chamar de mentiroso. Esse homem, e você ainda veio me falar aquela história de se encontrar no topo. Ele chegou ao topo e te jogou lá embaixo. Tim Chuan deu um gole no vinho. Largou a taça e começou a soltar os palavrões. Eu dei um sorriso resignado. Realmente fui descuidada. Não se pode descuidar da prevenção contra as pessoas. Valeu a pena? 7 anos para conseguir isso. A Senji trabalha com equipamentos de automação, e as vendas externas são quase todas B2B. Quando entrei, seguindo meu mentor, não foram poucas as vezes que tive que bajular os chefes daquelas empresas. Eu brindava com os líderes à mesa, enquanto os subordinados tinham que beber até vomitar e vomitar para depois beber de novo. Quando o pedido era fechado, missão cumprida. Quando não era, mesmo bêbado, tinha que voltar para a empresa para fazer hora extra e participar de reuniões. Virando à noite para revisar, com menos de 30 anos, já estraguei o estômago. 202 O cabelo também embranqueceu. Você me pergunta o que ganhei? Ganhei networking. 203 recursos e habilidades, mas tudo isso conquistei à custa da minha vida. Por que eu deveria dar passagem para os outros? 204 só porque não sou uma pessoa com conexões? Não me conformo, Xuan Xuxo. 205 Eu realmente não me conformo. Levanto a cabeça, deixando as lágrimas girarem em círculos. 206 O processo logo entrou nos trilhos. O advogado Liu, que me ajudou na ação, foi o Ting Xuan quem conseguiu para mim. 207 Todos os setores estão em grande turbulência. Nos últimos 2 anos, muitas pessoas começaram a recorrer à arbitragem e a processos para buscar seus direitos legais. 208 Mas também há muitos que, por falta de conhecimento próprio ou por contratarem advogados incompetentes, acabam perdendo na arbitragem. 209 Perdem a causa, e o que era legítimo se transforma em bagunça irracional. Seguindo as instruções do advogado Liu, 210 Entreguei todos os materiais a ele. Ele é muito eficiente, organizou todas as provas, 211 a petição inicial e outros documentos, e me acompanhou para entregar tudo ao tribunal. Senhorita Xi, 212 Agora é só esperar a notificação do tribunal. Pela experiência anterior, leva ao menos 3 a 5 meses para registrar o caso. 213 Ainda haverá a etapa de mediação pré-julgamento. Mas o diretor Ting já falou com eles por você, e eu também vou acompanhar o progresso em tempo real. 214 Fique tranquila, não só o N+1, como também as horas extras e bônus daqueles anos. 215 Vou recuperar tudo para você. Depois de sair do tribunal, o advogado Liu me orientava e confortava ao mesmo tempo. 216 Só quando me encontrei novamente com Tim Xuan é que soube que o advogado Liu é o advogado de ouro com quem eles, da Xin, vêm colaborando. 217 Desde que começou a atuar, praticamente nunca perdeu uma causa. Foda. Toquei o copo de Tim Xuan. 218 Mil agradecimentos estão todos neste brinde. Foi naquela noite que ele me disse que recusou a parceria com o Senju. 219 Ainda humilhou Gu Fei publicamente, com a justificativa de que a capacidade de negócios da interlocutora era insuficiente e que havia risco na cooperação futura. 220 Tim Xuan disse isso com total naturalidade. Eu soltei uma risada. Matar o coração. 221 Coitada da Gu Fei, um buraco de desempenho de 30 milhões, ela não consegue mais tapar, por mais que quebre a cabeça. 222 Mas quem é digno de pena sempre tem seus defeitos. Ting Xuan balançou a cabeça. Tanto faz. 223 Se não fosse por você, a Senju nem teria entrado no nosso banco de parcerias estratégicas. E mais, 224 Eu quero que aquele idiota se veja pelo que realmente é. E 225 Ouvi dizer que alguém está tomando seu lugar. Mubai, a cunhada do Shendong.
226x Junho e Gu Fei já não se davam bem há tempos, mas eu não imaginava que Mu Bai tivesse essa habilidade. 227 Falando no diabo, ele aparece. Assim que eu e Gu Fei nos separamos na porta do bar, 228 Mu Bai me mandou uma mensagem no WeChat: X Junho, vem amanhã à empresa para fazer a transição. 229 9 horas da manhã, o vento de inverno entrava pelas golas da roupa, 230 fazendo-me tremer de frio. Quando consegui ler o conteúdo na tela do celular, o fogo dentro de mim subiu de novo. 231 Originalmente, naquele dia, eu planejava pegar a notificação de rescisão e, de quebra, fazer a transição. Mas Gu Fei estava com uma postura 232 arrogante. O que há para transferir sobre alguns clientes? A melhor transição é a X Junho 233 desaparecer da empresa agora, imediatamente. 234 Depois, fui eu mesma que peguei o termo de transição e fui falar com Gu Fei e Shendong. Gu Fei assinou. 235 Shendong também assinou. No documento, nas mais de 10 colunas de "se houve transição", estava escrito claramente sim. 236 Agora vem me pedir transição? Isso é tartaruga querendo montar em Fênix, sonhar acordado. 237 Enquanto pensava nisso, chegou outra mensagem de Mu Bai. Recebido. Responda. 238 Obrigada. O táxi parou na minha frente, entrei no carro. 239 Respirei fundo. Ignorar idiotas é a melhor vingança. 240 Então, bloqueei Mu Bai, e também Gu Fei e Shendong. No dia seguinte, 241 O avião pousou em Yunnan. Peguei minha mala e preparei para alugar um carro e viajar por alguns dias. 242 Aproveitando para esperar notícias do advogado. Quando liguei o celular, uma enxurrada de mensagens 243 e ligações chegou. A maioria dizia: X Junho, 244 Não se faça de morta. A mais bombástica era: Gerente X, 245 Ouvi dizer que você saiu da Senil. Então nossa parceria com a Senil não será renovada. Nestes anos, 246 Obrigado pelo seu cuidado. Olhei para os números. Quem mandava não se faça de morta eram Gu Fei e Mu Bai. 247 Quem falava em não renovar era o Sr. Kim, de uma empresa que cooperava com a Senil há 5 anos. Lamento não poder continuar a servi-lo. 248 Na próxima semana, se tiver tempo, convido você para um jantar de desculpas. Depois de responder, desliguei o celular. 249 E fui dirigindo ao redor do Lago Elhai, volta após volta. 7 anos de trabalho, 7 anos sem descanso. 250 Minha cabeça estava cheia de cenas do passado, quando eu desgastava a língua diante dos clientes. Até os cabelos estão ficando brancos. Você me pergunta o que eu consegui? Consegui networking, recursos e habilidades. Mas tudo isso eu conquistei com muito esforço. Por que eu deveria abrir caminho para os outros? Só porque não sou uma pessoa com conexões. Não aceito isso, Xuan Xuxo. Eu realmente não aceito. Levanto a cabeça, deixando as lágrimas girarem em círculos. O processo logo foi colocado em pauta. A advogada Liu, que me ajudou com o caso, foi a Tin Xuan quem encontrou. Todos os setores estão muito instáveis. Nos últimos 2 anos, muitas pessoas começaram a recorrer à arbitragem e a processos para lutar por seus direitos legítimos. Mas também há muitas pessoas que, por falta de profissionalismo ou por contratarem advogados não confiáveis, acabam falhando na arbitragem. Perdem o caso, e o que era legítimo se torna birra. Seguindo as instruções da advogada Liu, entreguei todos os materiais a ela. Ela é muito eficiente. Depois de organizar todas as provas, documentos como a petição inicial, ela me acompanhou para entregar tudo ao tribunal. Senhorita Xi, agora é só esperar a notificação do tribunal. Normalmente, leva pelo menos 3 a 5 meses para o caso ser aceito. Ainda haverá a fase de mediação pré-julgamento. Mas o diretor Tim já falou com eles para você. Eu também vou acompanhar o andamento em tempo real. Fique tranquila. Além do dobro mais as horas extras e os bônus daqueles anos. Também vou recuperar tudo para você. Depois de sair do tribunal, a advogada Liu me orientava e me confortava. Só quando me encontrei com Tin Xua novamente é que descobri que a advogada Liu era uma nova parceira deles, uma advogada de ouro com quem sempre colaboram. Desde que começou a carreira, ela praticamente nunca perdeu um caso. Foda! Brindei com o copo de Tin Xuan. 1000 agradecimentos estão todos neste brinde. Foi naquela noite que ele me disse que recusou a parceria com o Senju. E ainda humilhou Gu Fei em público,
com a desculpa de que a capacidade profissional da pessoa de contato era insuficiente, temendo riscos na cooperação futura. Qin Chuan disse isso de forma muito casual. Eu soltei uma gargalhada. Matar a pessoa e destruir seu coração. Coitada da Gu Fei, com um buraco de 30 milhões em metas de vendas, não consegue tapar nem quebrando a cabeça. Mas quem é digno de pena sempre tem seus lados odiosos. Xi Junho acenou com a cabeça. Tanto faz. Se não fosse por você, ela nem entraria no nosso banco de parceiros estratégicos. Quanto mais. Eu quero que aquele canalha se veja exatamente como o merda que ele é. Ah, sim. Ouvi dizer que alguém está ocupando seu lugar. Mubai, a cunhada daquele Shendong. Xi Junho e Gu Fei não são de hoje, mas não imaginei que Mubai tivesse essa habilidade. Falando no diabo, eis que ele aparece. Eu e Gu Fei acabávamos de nos separar na porta do bar. Mubai me mandou um WeChat. Xi Junho, vem amanhã à empresa para fazer a transferência. 9 horas em ponto, o vento de inverno entrava pela gola e invadia a roupa. Frio que me fez tremer toda. Quando vi o conteúdo na tela do celular, o fogo dentro de mim subiu de repente novamente. Originalmente, naquele dia, eu pretendia, depois de receber o aviso de rescisão, aproveitar para fazer a transferência, mas Gu Fei estava com uma postura descarada. O que há para transferir sobre esses poucos clientes? Faça Xi Junho agora. Desaparecer da empresa imediatamente, já é a melhor transferência. Depois, fui eu mesma que levei o documento de transferência para Gu Fei e Shendong. Gu Fei assinou. Shendong também assinou. Nas dezenas de colunas se transferiu no documento, estava claramente escrito sim. Agora vem me pedir transferência? É realmente como uma tartaruga querendo montar nas costas de uma fênix, sonhando acordado. Justamente pensando nisso, Mubai mandou outro WeChat. Confirme o recebimento e responda. Obrigada. O táxi parou na minha frente, entrei no carro. Respirei fundo. Ignorar idiotas é a melhor vingança. Em seguida, com um movimento, coloquei Mubai na lista negra, e de quebra também coloquei Gu Fei e Shendong. No dia seguinte, o avião pousou em Yunnan. Arrastei minha mala, planejando alugar um carro e fazer um passeio de alguns dias. Enquanto esperava notícias do advogado, quando liguei o celular, uma enxurrada de mensagens de texto e ligações me inundaram. A mais recebida era, Xi Junho. Não finja de morta. A mais bombástica era, Gerente Xi. Ouvi dizer que você saiu da Senil? Nossa parceria com a Senil não será renovada nestes anos. Fui muito grato pela sua atenção. Olhei rapidamente para os números. Quem me disse para não fingir de morta foram Gu Fei e Mubai. Quem disse que não renovaria foi o Sr. Qin, de uma empresa que cooperou com a Senil por 5 anos. Lamento muito não poder continuar a servi-la. Se você tiver tempo na próxima semana, convido-a para jantar como desculpa. Depois de responder a mensagem, desliguei o celular. Dirigindo o carro, dei voltas e mais voltas ao redor do Lago Elhai. 7 anos de trabalho, 7 anos sem descanso. Na mente, todas as cenas do passado em que eu desgastava minha língua na frente dos clientes para dar mais um ponto de lucro à empresa. O toque do celular soou. Trouxe meus pensamentos de volta, vi uma chamada de número desconhecido e não pensei muito. Atendi o telefone. Xi Junho, pedi que você viesse à empresa às 9 para fazer a transição. Moça, você sabe que horas são? Você não tem um pingo de profissionalismo? A voz estridente da mulher explodiu dentro do carro pelo Bluetooth, perfurando meus tímpanos, zumbindo na minha cabeça. Vendo que eu não respondia, a mulher se exaltou ainda mais, falando cada vez mais baixo. Xi Junho, como você conseguiu ser gerente? Acha que eu não sei? Usando o corpo, subindo na cama. Para de fingir. Se não vier fazer a transição hoje, espere receber a carta do advogado. Estacionei o carro na beira da estrada litorânea. Olhei para a tela de gravação do celular e soltei uma risada de escárnio. Senhorita Mu, precisa que eu te explique? Difamar e caluniar outros é crime. Acontece que estou processando 100 il. Processar um ou processar 2 dá no mesmo. Eu vou te enviar a carta do advogado primeiro, hein? Mubai desligou furiosamente. Gu Fei ligou logo em seguida. Xi Junho, vamos conversar. O bom humor da viagem foi completamente destruído. A raiva acumulada no peito só aumentou. Nós? Quem é nós com você? Seu fracasso nas metas é problema seu. O que eu tenho a ver com isso? É porque o 100 il não consegue lucrar sem mim. Como é que eu não sabia que tinha esse poder? Não diziam que minha capacidade não era compatível? Antigamente, a frase favorita de Gu Fei para mim.
Era não se ache tão importante. Agora eu pus isso em prática, vendo minha fúria aumentar exponencialmente. O tom de Gu Fei foi ficando mais suave, mas ainda nojento. Xi Junho, você não pode falar direito? Depois de tantos anos, você não consegue mudar seu gênio? Se no passado você tivesse me tratado como trata seus clientes, talvez não tivéssemos chegado a esse ponto. Que belo no passado. Que belo não ter chegado a esse ponto. Gu Fei, para de se achar. Se fingir de superior na minha frente. Na empresa, te chamar de diretora Gu é para te dar moral. Não se ache tão importante, ok? Há 3 anos. Por que você terminou comigo? Você não sabe? Até agora tentando me manipular psicologicamente. Pelo visto, você só aprendeu a manipular pessoas nesses 3 anos, hein? A raiva subia cada vez mais. Queria ir correndo na frente de Gu Fei e dar 2 tapas nele. Gu Fei hesitou um segundo e falou, sem graça. Deixa pra lá, Xi Junho. Não quero ficar remoendo o passado. Liguei para você. Só queria perguntar sobre aqueles clientes que você atendia. Você não disse que eles renovariam o contrato? Agora eles não renovaram. Quem vai cumprir as metas? Você vem amanhã para a empresa falar com eles. Que absurdo! Isso é inacreditável. Segurei o impulso de xingar mais e interrompi Gu Fei. Gu Fei, você está maluco? Não anda espalhando pela empresa que eu, a melhor vendedora, sou inútil? Agora vem falar de meta. Você não acha isso ridículo? Que seu PowerPoint e suas análises não serviram para nada. Quando der problema, olhe para seus próprios erros. Pare de me irritar. Na verdade, reencontrar Gu Fei no 100 foi a última coisa que imaginei. E ele ainda se tornou diretor de vendas da sede do 100 meu chefe direto. Talvez como ele disse, água corre para baixo, gente corre para o alto. Há 3 anos, Gu Fei terminou comigo. A desculpa foi que ficávamos mais separados do que juntos, era melhor terminar de forma amigável. Cada um devia focar na própria carreira. Era melhor cada um se esforçar e nos encontrarmos no topo no futuro. Eu aceitei. Mas nunca imaginei que, no mês seguinte ao término, chegaria a notícia do casamento dele. A noiva era justamente a filha de um alto executivo do nosso grupo empresarial. O primeiro encontro de Gu Fei com a filha do executivo foi porque eu ganhei o prêmio de melhor vendedora. E podia levar um acompanhante na viagem internacional da empresa. A filha do executivo estava lá também. Depois, na festa de fim de ano, encontrei aquele executivo por acaso e o ouvi elogiando sem parar o próprio genro, dizendo que sua capacidade profissional era excelente. E que ele usava os recursos com muita habilidade. Recursos? Todos aqueles recursos eram do tempo em que namorávamos. Quando eu fazia a ponte para ele. O negócio do 100 e da empresa onde ele estava na época, embora não coincidisse. Pertencente a elos diferentes da mesma cadeia industrial. Naquela época, mesmo eu estando tão ocupada que nem tempo para comer tinha. Eu me esforçava para arranjar tempo e acompanhá-lo para negociar parcerias. Mas esqueci. Alguém que já me apunhalou pelas costas uma vez, por que não apunhalaria de novo? Depois de desligar o telefone de Gu Fei, Zhang Jing me mandou uma mensagem no WeChat. Irmã Junho, você é F asterisco da. Você não imagina, o diretor Gu ficou tão furioso no escritório que chutou a mesa, sem se importar com a imagem. Agora o escritório está um caos. Mubai também está desesperado. Nenhum cliente quis falar com ele. Ele está descarregando a raiva em nós. Eu a consolei um pouco e deixei o 100 completamente de lado. Gu Fei e Mubai não me incomodaram mais. Passei 7 dias tranquilos em Yunnan. Assim que cheguei em casa, recebi uma ligação do advogado Liu. Ele disse: Shendong tomou a iniciativa de pedir uma mediação. Fiquei confusa. Será que o caso já foi registrado? Não. Provavelmente eles tiveram uma série de problemas com alguns pedidos e querem que você volte para resolver. A proposta de indenização também deve ser ajustada. O que você acha? O advogado Liu suspirou levemente. Pelo tom dele, também estava sem palavras. Eu me recostei no sofá, folheando o caderno que usei por 7 anos. Página após página registrava os aniversários, hobbies e interesses de cada responsável de cada empresa. Meu pensamento sempre foi simples: todo esforço deve ter retorno. Caso contrário, não há necessidade de se esforçar. Trabalhar é para ganhar dinheiro, não para fazer caridade. Ainda mais para fazer caridade para uma idiota como a Gu Fei. Não aceito mediação. Mesmo que a empresa feche amanhã. Não tenho nada a ver com isso. Depois de falar, lembrei das palavras imprudentes de Mubai naquele dia. Advogado Liu,
A carta do advogado que pedi para o senhor enviar há alguns dias, o senhor já enviou? Só depois de receber a confirmação do advogado Liu fiquei tranquila. Naquele dia, quando Zhang Jing me mandou uma mensagem no WeChat, também me enviou alguns prints de conversas de um grupo pequeno da empresa. Não imaginava que Mubai teria coragem de espalhar boatos sobre mim publicamente no grupo, dizendo que eu era protegida do vice-presidente Li, que eu dormia para subir na carreira, e que aqueles contratos também foram assinados e intermediados pelo vice-presidente Li. Se conseguisse um acordo na mesa de negócios, assinava o contrato, se não conseguisse na mesa, negociava na cama. Mubai falava com tanta convicção que quem não sabia da verdade ficava chocado. Zhang Jing falou algumas palavras por mim no grupo, e acabou sendo alvo de Mubai. Ouvi dizer que naquele dia ele xingou Zhang Jing por 3 horas, forçando-o a pedir demissão. E tudo isso se tornará prova para eu processar Mubai. Depois de voltar de Yunnan, defini meu novo rumo de vida. Antes, eu achava que precisava ganhar muito, muito dinheiro, e que muitas pessoas vissem meu valor, mas agora finalmente entendi que a realização do valor próprio é para si mesma, não para os outros. Recusei, cheia de pesar, as ofertas de emprego que tinha recebido antes e comecei meu próprio negócio. Quando Qin Xuan soube da minha ideia, chorou e reclamou: o porco que eu criei foi roubado, e ainda quer abrir o próprio negócio. Qin Xuan, amiga, o que há de errado com você? Dei um tapa na mão dele. Fala direito. Quem é o porco? Durante 7 anos de carreira de vendas na empresa, sem tempo para gastar, sem tempo para viajar, minhas economias eram consideráveis. Se tivesse que dizer o que faltava, talvez fosse a grande questão da vida de uma mulher solteira de 30 anos, nem casada nem com filhos, ainda sem solução. Eu sabia que isso era um grande obstáculo para minha recolocação. Só que aquelas empresas valorizavam mais os recursos e contatos que eu tinha. Mas nesta sociedade, Gu Fei talvez não seja uma exceção, e sim a maioria. Já que você tem essa ideia, com certeza vou apoiar você. Se precisar de ajuda, é só falar. Qin Xuan bateu no peito, com um sorriso aberto. No dia 31 de dezembro, fui para Xin encontrar Qin Xuan, para passar o Réveillon comigo. De manhã cedo, assim que entrei no prédio comercial de Xin, vi algumas figuras familiares. O vice-presidente Li, junto com Gu Fei e Mubai, esperavam na entrada do elevador do primeiro andar. Quando me viram, Gu Fei desviou o rosto, fingindo não me ver. Já Mubai, como se não tivesse cérebro, exclamou: Ah, Xi Junho, o que você está fazendo aqui? Não vai voltar a trabalhar na empresa, vai. O vice-presidente Li estava olhando para o celular com a cabeça baixa. Ao ouvir a voz, levantou a cabeça. Ao me ver, ficou muito surpreso. Eu fiquei ainda mais surpresa. Quando cheguei ao escritório de Qin Xuan, soube que o vice-presidente Li estava pessoalmente tentando fechar o negócio com a Xin. O seu mentor não foi transferido para outra cidade? Eu tomava café e perguntava em voz baixa. Qin Xuan, debruçado sobre os documentos, respondia, de forma distraída, conversando comigo. Hoje é o último dia de 2024. Na época, seu mentor foi transferido porque a alta direção da sua empresa achou que o desempenho de vocês poderia ser cumprido, então o promoveram para uma filial de outra cidade. Mas o resultado foi que a filial cumpriu a meta, enquanto a matriz deixou a desejar. Só a Xin pode tapar esse buraco agora. Entendi. Eu apertei os lábios e não falei mais nada. Pouco depois, a assistente de Qin Xuan bateu na porta e disse que o mentor e Gu Fei já estavam esperando na sala de reunião. Quando Qin Xuan se preparava para sair do escritório, eu o chamei. Xuan, hoje você é um empresário. Pense como um empresário. Empresários buscam lucro. Não esperava que o mentor viesse pessoalmente negociar, mas não vou ajudá-lo nem criar obstáculos para ele. Qin Xuan fez um sinal de ok e saiu empurrando a porta. Assim que ele saiu, recebi uma ligação do advogado Liu. Depois do ano novo, o tribunal pode realizar a audiência. Finalmente vai acabar. Fiquei em frente à janela panorâmica do escritório, esperando Qin Xuan voltar. Também recebi uma notícia chocante. Há pouco, seu mentor disse na reunião que, se a negociação desse certo, esse pedido também seria seu. Isso não tem nada a ver com aqueles dois. Você nem imagina como eles ficaram. Ficaram verdes de raiva e saíram batendo a porta. O que seu mentor quis dizer? Você não sabe que ele estava fazendo mistério com a Senju? Assim que Qin Xuan falou, meu telefone tocou. Junho, você tem tempo ao meio-dia? Vamos almoçar juntos.
Recusei o convite do meu mentor e expliquei a situação. Qin Shua não optou por cooperar com a Senju por causa da oferta mais recente de outra empresa, que era um ponto percentual mais baixa que a da Senju, e o modelo do equipamento fornecido era mais novo. E eu não vou mais voltar para a Senju. Quanto ao processo, com certeza vou lutar até o fim. Quero tanto o pão quanto a honra. Ao ouvir minhas palavras, meu mentor riu baixinho do outro lado, com a voz calma. Eu sabia que você diria isso. Essa é a Shijun que conheço. Mentor apoia você. Na verdade, o acordo com a Xing nunca se concretizou. Porque quando solicitei os preços e modelos com Gu Fei, ele sempre os rejeitava. Ao analisar o mercado comparando concorrentes, rapidamente percebi nossa desvantagem, então fui conversar com Gu Fei. Mas ele nem levantou os olhos. Com um tom impaciente, se eu satisfizer todos os seus pedidos, para que preciso de você? Shijun, você não pode querer tudo, não é? Será que foi assim que você conseguiu o título de melhor vendedora no passado? Poucos dias depois, fui demitida. Mas naquela época Gu Fei nunca me perguntou sobre o caso da Xing, então não podia me culpar. No dia do julgamento, Shendong estava com um olhar melancólico. O advogado Liu listou uma a uma as violações da Senyu no processo de demissão. E também apresentou o fato ilegal de não renovação do contrato de trabalho desde julho de 2018. Diante das provas que apresentamos, Shendong apenas gaguejou sem conseguir explicar nada. O advogado da outra parte balançou a cabeça, impotente. Sem argumentos. O processo correu bem. Além da indenização padrão de N+1. A Senyu ainda precisou pagar minhas horas extras de 7 anos, além do bônus de 300 mil yuans do quarto trimestre. O período sem contrato de trabalho também deveria ser pago em dobro, conforme o artigo 82 da Lei Trabalhista. Assim que o processo terminou, a Senyu investigou a fundo essa ação de demissão. Durante a auditoria, me ligaram especialmente, e eu relatei os fatos como aconteceram. Depois ouvi dizer que Gu Fei e Shendong, ao enfrentar os auditores, jogavam a culpa um no outro, revelando tudo o que deviam e o que não deviam. Em menos de um ano, Gu Fei recebeu ilegalmente mais de 500 mil yuans em propinas de funcionários e mais de 1 milhão de yuans de parceiros. Quando ouvi sobre as propinas de funcionários, fiquei de boca aberta. Não é à toa que, quando ele me pediu para distribuir recursos, ele mencionou alguns nomes específicos. O resultado final para Gu Fei foi devolver os ganhos ilícitos e ser rebaixado. Esse rebaixamento para gerente de vendas em uma filial foi o resultado de seu sogro fazer vários jantares e convidar muitos líderes para beber, tudo para conseguir isso, para cuidar de seus sentimentos. Disseram publicamente que era para ele descer para treinar e entender melhor o negócio de linha de frente. Mas como ele, com 2 mestrados em uma universidade 985, aguentaria isso? Ele saiu indignado, batendo a porta, e brigou feio com o sogro. Shendong estava na Senyu há muito tempo. Com raízes profundas, difícil de arrancar, mas não esperava que a forma de lidar com ele fosse tão implacável. Digna de ser um caso clássico no setor. Durante a auditoria, ao revisar assuntos passados, descobriram muitas contas antigas sujas dele. E uma série de operações ilegais dele, incluindo, nessa demissão, dar facilidades para funcionários que queriam indenização em troca de propinas. No final, na reunião de negociação com a empresa, deram-lhe apenas 2 opções, ou sair voluntariamente sem nenhuma indenização, ou esperar ser processado pela empresa e ir para a prisão. No dia em que Shendong saiu, carregando caixas de papelão, sua figura era solitária. Nenhum funcionário da empresa veio se despedir. Provavelmente nem ele esperava que, como diretor de RH que iniciou a demissão, não só não ganhou o tão desejado prêmio de melhor eficiência de pessoal, como foi demitido pela própria eficiência. Quanto ao Mubai, que já havia sido promovido ilegalmente, naturalmente voltou ao cargo e posição originais. Mas, como teve o pior desempenho em 2023, foi eliminado da Senyu. Meu processo contra ele também foi julgado. Mubai criou e difamou em grupos da empresa com quase 400 pessoas, com provas sólidas. Mas ele resistiu várias vezes, e no tribunal ainda foi insolente. No final, foi condenado a 1 mês de detenção. Acima de tudo, só quero dizer, quem comete injustiças está condenado a perecer. É ridículo e trágico. No dia em que escolhi o local para o estúdio e comecei a reforma, Qin Chuan veio me parabenizar por recomeçar. Conversando, ela mencionou a ligação de Gu Fei no dia em que eu estava em Yunnan. Que cara de pau. No início, ele queria viver às custas dos outros, bajular.
Enquanto namorava com você, lambi as botas da filha do líder da 100.000, e ainda tinha cara de pau de jogar a culpa em você. Se eu estivesse ao seu lado naquele dia, teria xingado até os ancestrais dele. Da próxima vez, tome mais cuidado. Se a raiz é torta, por mais que cresça, não tem jeito. Se o coração é negro. A reestruturação de pessoal da 100.000 terminou completamente com o anúncio. Uma ação de demissão que veio e foi rapidamente. Também chegou ao fim. Com o impulso de Junho, Gufei e Shendong quase entraram na lista negra do setor. As empresas que antes me enviaram ofertas, após receberem o currículo de Gufei, me procuraram para verificação de referências algumas vezes. Minha avaliação sobre ele foi extremamente objetiva. Seu segredo foi descoberto. Depois, Gufei me ligou algumas vezes, dando a entender nas entrelinhas que, se eu poderia não ser tão implacável. Eu ri e respondi, onde eu teria esse poder? Se eles te contratam ou não, é problema deles. Se dependesse de mim, te digo que você realmente não merece essas posições. Depois que Gufei saiu da 100.000, o cargo de diretor de vendas da matriz da 100.000 ficou vago por 3 meses. Durante esse período, o executivo da empresa, o Efan, veio me procurar. Mas no final foi tudo bloqueado por uma frase do meu mestre. O mestre disse: o céu é alto, o mar é vasto, as montanhas verdes e o caminho distante. Os antigos funcionários do departamento de vendas também me enviaram mensagens no WeChat. Irmã Junho, agora estou implorando de joelhos para você voltar. Pode ser? A 100.000 realmente não funciona sem você? Esses clientes antigos são realmente muito difíceis de lidar. Salve a gente, Irmã Junho. Desta vez, só a nossa matriz não atingiu as metas. Nosso bônus de fim de ano foi cortado pela metade. Uau, Irmã Junho, volte logo. A inauguração do estúdio estava próxima, eu estava tão ocupada que mal parava. Quando vi essas mensagens, já eram 10 da noite. Tranquei a porta do estúdio e caminhei por uma rua quase deserta. Comecei a responder uma por uma. O mar é vasto para os peixes saltarem, força. Também enviei uma mensagem para meu mestre. Mestre, obrigada. Se dividirmos a vida em 2 metades, nunca me arrependi da primeira metade, então espero que a segunda metade também não tenha hesitação. Minha nova vida começa agora. 100.000. Adeus. Adeus.